Olá, seja bem-vindo. Eu vou retirar a minha máscara, pois estamos num ambiente seguro. Também vou higienizar as minhas mãos. Sou Silene Lima, professora do 4º ano, e hoje estou aqui para apresentar a vocês uma videoaula de português com um conteúdo muito interessante, mas também muito importante no desenvolvimento da leitura e da produção escrita, a pontuação em fábulas. A habilidade que pretendemos desenvolver com essa aula seria a habilidade de reconhecer o discurso das personagens e também algumas expressões importantes de características da fábula. Para esta atividade, eu vou compartilhar com vocês a leitura da fábula A Rã e o Boi, que foi retirada da plataforma Árvores de Livros do escritor La Fontaine e do livro Fábulas de La Fontaine. Uma rã muito pequenina, certo dia, viu um boi pela primeira vez. Ficou encantada. Como aquele animal era enorme e poderoso. Vou ser igual a ele, resolveu. Na mesma hora, começou a esticar-se, a encher-se de ar, a inchar, tentando atingir a corpulência do boi. E perguntava à irmã: "Estou chegando lá?" "Nem por sombras", respondia a irmã. A rã tentava mais um pouco e indagava: "E agora? Estou mais parecida com ele?" "Você está tão parecida com ele como uma uva com uma melancia." A rãzinha não desistia, continuava com seus exercícios. E tanto inchou que acabou estourando. Puf! "Eu sempre disse a ela que não adianta a gente querer ser mais do que pode", comentou a irmã. Mas era tão invejosa, coitada. Nesta fábula, vocês podem observar que existem várias falas das personagens. E para isso é preciso usar o travessão no início da fala da personagem e para separar a fala da personagem da fala do narrador, como podemos ver aqui circulado em vermelho. Também reparamos que antes da fala da personagem, precisamos usar os 2 pontos, como estão aqui circulados em azul. Agora, vamos olhar mais de perto algumas pontuações e expressões que dão um sentido especial para esta fábula. A frase "como aquele animal era enorme e poderoso", usamos o ponto de exclamação para indicar a admiração da rãzinha em relação ao boi. Na frase "vou ser igual a ele", usamos o travessão no início para indicar a fala da personagem e no meio para separar da fala do narrador. Os verbos perguntava e indagava são verbos de dizer, que indicam a ação que a personagem vai tomar ao dizer a próxima frase. Também temos a palavrinha puff, que é uma onomatopeia, isto é, ela indica um som ou um movimento. E aqui também temos o verbo comentou, que também é um verbo de dizer que veremos mais a seguir. Nesta fábula temos também o verbo de dizer resolveu, perguntava, respondia, indagava e comentou, que, como eu já disse, indicam as ações que as personagens fazem antes de dizer, ou falar alguma frase da história. Agora, vamos utilizar um trecho de uma outra fábula retirada do mesmo livro para entendermos na prática como funciona a pontuação nas frases. O trecho é do Galo e a Raposa. Vocês observam algo diferente nesse trecho? Eu vou fazer a leitura e vocês vão perceber uma coisa diferente da fábula que eu já trabalhei. O velho galo estava de sentinela sobre um galho de árvore, quando a raposa se aproximou com ares de santinha. "Amigo", disse ela, "ainda não sabes da novidade. Acabou-se a guerra entre nós. Foi declarada a paz entre todos os seres vivos." "É mesmo", respondeu o galo sem se mexer. "É bom saber disso." "Pois é, desce daí para que eu te dê um beijo. Desce logo, porque ainda tenho que comunicar a boa nova a uma centena de animais." Bom, o que temos de diferente nesse texto? Faltou a pontuação. Quando falta a pontuação,
as frases perdem o sentido real. Então vamos pontuar agora frase a frase para que a gente volte a colocar o sentido real nas frases? Na primeira frase, nós colocamos somente o ponto final, pois é uma frase afirmativa. Então fica: o velho galo estava de sentinela sobre um galho de árvore, quando a raposa se aproximou com ares de santinha. Na segunda frase, um personagem vai falar. Então, temos o travessão no início, outro travessão para separar da fala do narrador. E mais um travessão, pois o personagem voltou a falar. E como é uma pergunta, temos o ponto de interrogação. E 2 pontos finais, pois são 2 frases afirmativas. Então ficou: amigo, disse ela, ainda não sabes da novidade? Acabou-se a guerra entre nós. Foi declarada a paz entre todos os seres vivos. Na terceira frase, a personagem está respondendo, então temos o travessão. O ponto de interrogação, pois é uma pergunta, outro travessão, pois agora o narrador é que vai falar. E temos a vírgula para separar 2 informações contidas na mesma frase. Outro travessão, pois novamente o personagem está falando, e ponto final para terminar a frase afirmativa. Então ficou: é mesmo? Respondeu o galo sem se mexer. É bom saber disso. Na última frase, começamos novamente com o travessão, pois como é um diálogo entre 2 personagens, toda vez temos que colocar o travessão quando é um personagem falando. Pois é, ponto final. Desce daí para que eu te dê um beijo. Outro ponto final, pois como eu já disse, ao final das frases afirmativas e negativas, precisamos colocar o ponto final. Uma vírgula, para que a gente dê uma respiradinha, pois é uma frase longa, e outro ponto final. Então ficou: pois é, desce daí para que eu te dê um beijo. Desce logo, porque ainda tenho de comunicar a boa nova a uma centena de animais. Perceberam que agora a frase ficou com mais sentido? Agora nós vamos olhar mais de perto algumas pontuações e expressões que dão um brilho melhor para essa fábula. Então, a expressão ares de santinha, ela foi usada pelo autor para simular uma provocação do narrador com a raposa. A frase é mesmo é uma pergunta retórica, isto é, a pergunta ela não necessita de uma resposta imediata, ela é usada somente como uma ironia, para duvidar da informação que foi dada pelo personagem na pergunta anterior. Agora, a frase o quê? É uma pergunta que tem um ponto de interrogação seguido por 3 pontos de exclamação. Isso significa que a ênfase da emoção que a raposa estava sentindo, de susto ou muita admiração. Então, a gente usa vários pontos de exclamação após o ponto de interrogação. E para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de indicar a vocês a leitura do livro Fábulas de La Fontaine, que foi adaptado e traduzido por Fernanda Lopes de Almeida, e você encontra na plataforma Árvore de Livros. E lá você vai conhecer muitas lindas fábulas com diálogos entre os personagens e muitas lições legais para a vida. Gratidão e até a próxima!